Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus, então, orar juntos. Você deseja que a vida faça sentido. Deseja que o esforço que você entrega resulte exatamente no resultado que espera. Quer que o caminho seja claro e que o desfecho seja previsível. É assim que a mente humana tenta se manter segura. Mas, ao longo do tempo, você já aprendeu que a vida nem sempre segue as suas medidas e que a sua lógica nem sempre explica a estação que você está vivendo. Há momentos em que você faz tudo certo, ainda assim, as coisas parecem atrasadas. Há dias em que você planeja com cuidado, mesmo assim, portas se fecham. Isso gera confusão, cansaço e até silêncio interior. Mas nesses momentos, o nosso Pai não está confuso. Ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando em dimensões que não podem ser reduzidas à matemática humana. Enquanto nós tentamos calcular resultados, Deus constrói propósitos. Enquanto buscamos previsibilidade, Ele desenvolve fé. E mesmo quando você não entende o que está acontecendo, isso não significa que Deus parou de agir. Significa apenas que Ele está fazendo algo que vai além da sua compreensão atual. O céu não se move pelos seus cálculos, mas pela fidelidade do Pai. E aquilo que hoje parece atraso pode, na verdade, ser preparação. Respire fundo. Deus está presente nesta estação. E agora, com o coração mais atento, vamos continuar ouvindo o que Ele quer revelar. Muitas pessoas definem vitória pelo que parece impressionante aos olhos humanos. Existe uma pressão silenciosa para provar valor por meio de títulos, força, aparência ou recursos. O mundo ensina que só vence quem se destaca, quem parece forte o tempo todo. Mas o nosso Pai não depende do que o mundo chama de impressionante. Ele não está limitado às expectativas humanas. Deus tem poder para agir além daquilo que as pessoas consideram necessário. Ele pode usar o que parece comum. Ele pode usar o que parece fraco. Ele pode usar o que parece pequeno. A palavra declara em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso significa que você não precisa ser o mais forte para ser escolhido. Você não precisa ser o mais inteligente para ser usado. Você não precisa parecer poderoso para que o poder de Deus se manifeste em você. O Senhor frequentemente escolhe caminhos que não deixam espaço para o orgulho, para que fique claro que a glória pertence somente a Ele. Se Deus usasse apenas os mais fortes, as pessoas explicariam o milagre pelo talento. Se usasse apenas os mais capacitados, exaltariam a habilidade e não a graça. Mas quando Deus usa o fraco, todos aprendem que a vitória não veio da força humana, mas da mão poderosa do Senhor. E isso traz descanso ao seu coração. Você não precisa provar nada para ser usado por Deus. Ele já vê valor onde o mundo vê limite. É exatamente por isso que você não consegue prever como Deus vai agir na sua história. O nosso Pai não está preso aos padrões humanos nem às expectativas das pessoas. Ele não segue fórmulas previsíveis. Os caminhos dele são mais altos, mais profundos e mais perfeitos do que os nossos. A Escritura nos lembra em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você não consegue entender o que está acontecendo, ainda assim pode descansar em quem Deus é. Ele é sábio, Ele é fiel, Ele é bom. Mesmo quando o cenário parece confuso, o caráter de Deus permanece firme. Muitas vezes, aquilo que você interpreta como atraso é, na verdade, Deus protegendo de algo que você ainda não vê. Aquilo que parece uma porta fechada pode ser um livramento. Aquilo que parece silêncio pode ser direção, sendo construída em secreto. Você não precisa entender tudo para continuar confiando. A fé não nasce da explicação, nasce do relacionamento. E quando você decide confiar, mesmo sem respostas, você descansa no fato de que Deus jamais perde o controle da história que Ele mesmo está escrevendo. Os céus não estão confusos sobre o seu futuro. Deus sabe exatamente onde está te conduzindo. Às vezes, o seu maior desafio se torna exatamente o lugar onde Deus decide revelar a força dele.
Você pode olhar para a sua luta e pensar que ela te desqualifica, que ela prova que você não é suficiente. Mas Deus olha para essa mesma luta e enxerga um espaço preparado para a manifestação da graça. Por isso a palavra declara em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda tudo. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. Ela é um ambiente onde o poder dele se torna visível. Quando você reconhece seus limites, Deus mostra que não tem limites. Pense na história de José. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Humanamente falando, tudo indicava que a promessa havia falhado. Mas, enquanto José era esquecido pelos homens, ele era lembrado por Deus. O Senhor estava usando a dor que José não escolheu para posicioná-lo no lugar que ele jamais imaginou. Anos depois, José pôde declarar em Gênesis, capítulo 50, versículo 20: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal não venceu. A dor não teve a última palavra. Deus transformou o sofrimento em propósito. Talvez hoje você esteja vivendo algo que não escolheu, algo que machuca, confunde ou cansa. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Pode significar que Ele está trabalhando em silêncio, preparando algo que vai além do que você consegue enxergar agora. Confie. Deus sabe exatamente o que está fazendo, até quando você não entende. Há dores que ninguém vê, feridas que não aparecem por fora, mas se consomem forças por dentro. Há lutas que se estendem por anos, levando embora a esperança, recursos e até a dignidade. Mas, mesmo nessas histórias, Deus não está ausente. Pense na mulher que sofria com fluxo de sangue. Durante 12 anos, ela buscou ajuda, gastou tudo o que tinha e não encontrou solução. Seu corpo estava fraco, sua alma cansada e sua fé parecia ser a única coisa que ainda resistia. A palavra diz em Marcos, capítulo 5, versículos 28 e 29. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a fonte de sangue. A fraqueza dela não bloqueou o milagre. Foi justamente a fraqueza que a levou a tocar em Jesus com tudo que ainda lhe restava. Aquilo que parecia ser o fim se tornou o ponto de encontro com o poder de Deus. Isso nos ensina algo profundo. Nem toda dor vem para destruir. Algumas dores nos empurram para mais perto do Mestre. Algumas lutas nos levam a um nível de dependência que jamais teríamos se tudo estivesse fácil. Você não está sozinho quando os desafios surgem. Batalhas que você não pediu vão aparecer. Situações que você não planejou vão se levantar. Mas você tem um Salvador. Jesus Cristo continua sendo aquele que faz um caminho quando parece não haver caminho. O Salmo 34, versículo 19, declara: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O livramento faz parte do caráter do nosso Pai. Ele sabe exatamente como alcançar você, mesmo no meio da dor. A palavra nos lembra em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que o texto não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que Deus trabalha todas as coisas para o bem. Isso inclui processos dolorosos, esperas difíceis, estações que você jamais escolheria viver. A dor pode fazer parte do processo. A decepção pode fazer parte da formação. O atraso pode fazer parte da preparação. E quando Deus escreve a sua história, nada é desperdiçado. Nem lágrimas, nem orações silenciosas, nem noites em que você pensou em desistir. O que você sente agora é real, mas não é a palavra final. O que você vê hoje pode parecer confuso, mas Deus ainda não terminou a obra. Aquilo que parece perdido pode estar apenas sendo reorganizado pelas mãos do Pai. O Salmo 23, versículos 1 a 3, declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Se a sua alma está cansada, Ele restaura. Se a sua mente está sobrecarregada, Ele conduz a águas tranquilas. Se o seu coração está inquieto, Ele continua sendo o seu pastor. Confie em Deus para guiar seus passos. Confie para abrir as portas certas, se fechar as erradas.
Confie para te levantar no tempo certo. Mesmo quando o caminho parece lento, Deus nunca chega atrasado. A palavra nos lembra em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que o texto não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que Deus trabalha todas as coisas para o bem. Isso inclui processos dolorosos, esperas difíceis, estações que você jamais escolheria viver. A dor pode fazer parte do processo. A decepção pode fazer parte da formação. O atraso pode fazer parte da preparação. E quando Deus escreve a sua história, nada é desperdiçado. Nem lágrimas, nem orações silenciosas, nem noites em que você pensou em desistir. O que você sente agora é real, mas não é a palavra final. O que você vê hoje pode parecer confuso, mas Deus ainda não terminou a obra. Aquilo que parece perdido pode estar apenas sendo reorganizado pelas mãos do Pai. O Salmo 23, versículos 1 a 3, declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Se a sua alma está cansada, Ele restaura. Se a sua mente está sobrecarregada, Ele conduz a águas tranquilas. Se o seu coração está inquieto, Ele continua sendo seu pastor. Confie em Deus para guiar seus passos. Confie para abrir as portas certas, se fechar as erradas. Confie para te levantar no tempo certo. Mesmo quando o caminho parece lento, Deus nunca chega atrasado. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, tantas vezes eu desejo que a vida seja clara e previsível. Quero respostas rápidas, caminhos fáceis, soluções que façam sentido imediato. Mas o Senhor está me ensinando que a fé não é construída sobre aquilo que eu consigo controlar, e sim sobre quem o Senhor é. Tu és santo, Tu és bom, Tu és fiel. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor, eu escolho me aproximar de Ti, porque a minha paz está na Tua presença. A Tua palavra diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso, eu clamo agora. Abre os meus olhos para enxergar o que o Senhor está fazendo. Abre o meu coração para ouvir a Tua voz. Ajuda-me a ver além do medo e além das minhas limitações. Pai, entra em cada área da minha vida que precisa de intervenção divina. Quebra toda a cadeia que me impede de avançar. Cadeias nos relacionamentos, na família, na saúde, na mente e nas emoções. Assim como libertaste Paulo e Silas, liberta-me de tudo aquilo que tenta me prender. A Tua palavra diz no Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Eu te invoco agora, com sinceridade e fé. Fortalece o meu coração quando ele estiver fraco. Acalma a minha mente quando ela estiver sobrecarregada. Sustenta-me com a Tua paz. Jesus, há poder no Teu nome. No Teu nome, muralhas caem, portas se abrem e caminhos surgem onde antes não havia saída. Eu escolho alinhar minhas palavras com a Tua verdade e confiar nas Tuas promessas. Ajuda-me a caminhar um dia de cada vez, crendo que o Senhor está agindo mesmo quando eu não vejo. Guia os meus passos, cumpre os Teus planos na minha vida e ensina-me a descansar no Teu tempo perfeito. Eu declaro que a Tua bondade e a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, conforme diz o Salmo 23, versículo 6. Coloco a minha confiança em Ti, sabendo que nada está fora do Teu controle. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários. Se precisar de uma oração específica, deixe seu pedido. Teremos alegria em orar por você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que o plano de Deus é maior que qualquer cálculo humano.